Vamos chegando por aqui, nos conectando. Uma alegria grande a gente poder se encontrar nesta tarde de sábado. Boa tarde a você que me acompanha pelo Facebook, boa tarde a você que me acompanha pelo Instagram. Vamos começando por aqui a nossa catequese de hoje, ajustando aqui os últimos detalhes. Vamos abrindo também aqui via Zoom, para a gente poder se preparar, sempre de uma maneira muito caseira, né? No sentido assim muito familiar, é o que é possível durante a pandemia. Já estamos aqui pelo Zoom, já estamos pelo Facebook, já estamos pelo Instagram. Vamos nos ajustando, acolhendo a cada um, agradecendo a presença nesta tarde de sábado. Hoje temos uma belíssima reflexão para fazer a partir da palavra de Deus. As pessoas vão se conectando conosco. Está ali o Cláudio, está ali o Pedrinho, os outros que também vão se ligando a nós em todos os meios que nós temos. Entramos alguns minutinhos depois, então talvez é preciso que alguém ainda se ajuste. E vamos dar início então à nossa catequese de hoje, véspera de Dia dos Pais. Também ali o Joedilson já está conosco no Instagram. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando também aqui o nosso boa tarde à irmã Inês, que está conosco. Olha, vamos então começando. Hoje, ainda no contexto deste duro momento que nós estamos atravessando, em que o sofrimento e as crises de todo tipo parecem fazer do nosso tempo e do nosso mundo como que uma grande tempestade, Deus vem ao nosso encontro trazer serenidade, consolação, coragem e esperança. Deus quer sempre o nosso bem. Não nos esqueçamos nunca dessa verdade. A palavra de Deus hoje nos coloca diante da realidade da presença de Deus em nossa vida. É este o foco, então, da nossa catequese, que você possa perceber que Deus vem o tempo todo até você. Especialmente nos momentos de angústia e de dificuldade. Deus não te deixa só, principalmente quando a vida parece ter se transformado numa tormenta. Nós vamos hoje aprofundar a presença de Deus em nossa vida a partir de 3 momentos. O profeta Elias, uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento, num momento dramático da sua história, que foi exatamente quando ele precisou fugir das perseguições do rei idólatra de Israel. Depois o apóstolo Paulo, que narra uma dor profunda no seu coração a ponto de desejar a própria morte, assim como Elias. E depois aquela famosa madrugada no meio do mar, quando os discípulos de Jesus
enfrentam uma perigosa tempestade e Jesus vai até eles caminhando sobre as ondas impetuosas do mar. Cada um desses três momentos tem muito a dizer para nós. Peçamos então a graça hoje de compreender a palavra de Deus e de enxergá-la na nossa história. Descobramos então primeiro quem é Elias. Depois de Abraão, Moisés e Davi, surge um dos homens mais importantes do Antigo Testamento, o profeta Elias, que o Catecismo da Igreja Católica hoje chama de o pai dos profetas, da geração dos que procuram a Deus, dos que buscam a sua face. Elias, como Moisés, foi um grande amigo de Deus. O seu exemplo pode nos servir para considerar uma exigência da fé, que é a necessidade de uma intimidade com o Senhor. A vida de Elias, que era um homem semelhante a nós, mostra como Deus ajuda aqueles que recorrem a Ele por meio da oração, especialmente nos momentos de dificuldade. Elias viveu no século VIII antes de Cristo, no reino de Israel, e o nome Elias significa Deus é o Senhor e simboliza a missão da sua vida, a razão da sua existência, que é mostrar ao mundo que Deus é o Senhor, é o Deus único e verdadeiro e só a Ele se deve prestar culto. Essa realidade da centralidade de Deus e de apresentar o Senhor como único Deus impacta definitivamente a vida de Elias. É preciso que você saiba que naquela época, 8 séculos, 9 séculos antes da era cristã, a concepção que o povo tinha era de que Deus era regional. Como assim? Cada povo, cada região, cada nação tinha um Deus. Então, essa noção da multiplicidade de deuses e de que havia um Deus para cada nação era o grande pensamento da época. E aí vem Elias e anuncia que não, que existe um Deus, que é único, um Deus que de todos cuida, um Deus que a todos conhece, um Deus que sobre todos derrama as suas bênçãos e a todos deseja libertar. Esse é o anúncio de Elias. Não um Deus por região, mas um único Deus que vela sobre todas as regiões. O reino de Israel deveria exatamente ser a nação que testemunhava ao mundo todo essa verdade de Deus. Era a nação eleita, o povo escolhido para a manifestação de Deus à humanidade. Só que nem sempre deu certo. O contexto histórico da leitura que nós faremos agora, a primeira leitura deste 19º domingo do tempo comum, é exatamente um período em que Israel, nação eleita para manifestar a glória do Senhor ao mundo, perdeu a fé no Senhor. O rei da época chamava Acabe e tinha uma esposa, a rainha, chamada Jezabel. Por influência dela, os dois, rei e rainha, começaram a cultuar um certo Baal, que era um ídolo criado assim um pouco pela crença popular, que acreditava que esse Baal tinha o poder da fertilidade nos campos. Era uma espécie de deus da chuva. Era o Deus que mandava a chuva que irrigava o campo e que por isso garantia a vida dos seres humanos e do gado. Embora pretendesse seguir o Senhor, seguir a Deus, o Deus único, o Deus anunciado por Abraão, por Isaac, por Jacó, o Deus invisível, o povo também queria a segurança, entre aspas, de um Deus previsível,
e de um Deus mais simples de ser compreendido e percebido. E um Deus que podia dar ao povo a prosperidade que o povo quisesse. Então, na verdade, o povo queria um Deus a serviço do próprio povo, dos seus desejos, no seu tempo, no seu ritmo, como o povo quisesse. Por isso veio o culto a Baal. Justamente aí, então, Deus chama o profeta Elias, chama Elias a vocação de profeta, ou seja, a vocação de falar em nome de Deus para o povo e para o rei. E aí, então, Elias acaba sendo rejeitado por Acabe, pelo rei. Com essa rejeição, Elias, usando-se da autoridade de profeta, faz uma advertência ao rei. A advertência de que viria uma trágica consequência por não seguir a Deus. Ou seja, de que essa rejeição ao Deus verdadeiro traria para a vida do rei e do seu povo consequências trágicas. Ou seja, o abandono da fé traz implicações trágicas. Anos depois, veio uma grande seca em toda a região do reino de Israel. E aí então o rei manda chamar todos os profetas de Baal, dessa entidade criada, desse Deus que eles cultuavam, e chama também Elias, que era o único profeta do Senhor que tinha sobrado. Então era Elias em nome de Deus, o Deus verdadeiro, e 450 falsos profetas em nome desse Baal. Ali então Deus se manifesta de forma milagrosa e faz surgir um fogo extraordinário, milagroso, que foi testemunhado por todo o povo. Nessa hora, o povo então percebe que Baal não existia, porque ele não se manifestou quando o povo o invocou, era o Deus da chuva, mas agora tinha seca, e o povo então retorna à fé no Senhor e exclama: é o Senhor que é Deus. Esse fato, então, revela que Baal nunca existiu, que aquele culto era uma invenção de um povo com pouca fé que queria um Deus que fizesse só o que lhes fosse conveniente. O povo, então, volta a crer no Deus único, revelado por Abraão, por Isaac, por Jacó e que tantas vezes se manifestara ao longo da história. Com razão, pode-se então chamar Elias de profeta do primeiro mandamento, que nós sabemos, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e só a Ele prestar culto, não é? Em síntese. Elias então dá testemunho com a sua vida de crer em Deus, adorar a Deus, amar a Deus acima de tudo, sem buscar outros deuses. Elias defende a primeira consequência desse preceito do primeiro mandamento, que é dar culto só ao Senhor. Só que essa situação levou a um confronto muito grave entre os tais 450 profetas de Baal, o rei, a rainha e Elias. Pouco depois, o próprio rei, então, se torna testemunha de como o profeta consegue do Senhor o fim da seca. Não de Baal, claro. Só que esse momento, que aparentemente então seria o maior triunfo da vida de Elias, acaba tendo uma reviravolta inesperada. A esposa do rei, a rainha Jezabel, indignada com Elias, propõe matá-lo. Diante dessa ameaça, Elias sente medo. Imagina, era a rainha, todo o poder estava ali, o exército, enfim, também a influência sobre o povo. Elias sente medo e foge. Foge para o deserto e vai buscar o Monte Horebe, o Monte das Manifestações de Deus, o monte considerado um pouco assim como que a fundação da teologia chamada javista, ou seja, do Senhor, de Yahweh, ou Javé, como se costuma dizer em português, porque ali Deus tinha se manifestado a Moisés e aquele monte tinha um significado importantíssimo, era chamado o Monte de Deus. Elias então foge
para o deserto, diante dessa perseguição. Elias chega ao Horebe exausto da viagem, com medo do ódio da rainha, e se vê num momento tão dramático, sozinho, escondido, perseguido, fugido, que ele deseja a própria morte. Ele diz: agora basta, Senhor, tira a minha vida. Veja, durante anos, Elias foi a única testemunha do Deus vivo, do Deus verdadeiro em Israel. Além disso, ele tinha acabado de enfrentar 450 profetas de Baal diante de todo o povo, toda a hostilidade do rei. Mas agora fica com medo diante das ameaças de Jezabel e foge para o mais longe que pode. Surgem aqui então alguns questionamentos para nós. Onde está aquela segurança de Elias? Onde está aquela coragem extraordinária que ele demonstrou tantas vezes? Será que Elias já não confia no Senhor, que tinha acabado de fazer tantos prodígios bem diante dos olhos dele? Não sabemos a resposta, mas certamente nós podemos entender a atitude de Elias, porque ela acontece também conosco. Mesmo tendo fé, mesmo tendo testemunhado os prodígios de Deus, chegam na nossa trajetória momentos em que a fé parece se esconder. As nossas certezas se ocultam diante dos graves desafios da vida. Por vezes bate em nós o desespero e nós não sabemos mais ter clareza no olhar e certeza no coração. No limite, a gente chega mesmo assim a não encontrar motivos que façam a vida continuar valendo a pena. E pode até desejar a morte. Tantos irmãos nossos chegam mesmo a concretizar esse anseio de pôr fim à própria vida. Mas veja, nessas horas, o Senhor nunca desampara. O Senhor sabe recompensar os seus profetas, sabe ser carinhoso e generoso com os que defendem o seu nome. Deus nunca nos deixa sós. É o que acontece com Elias. No momento mais dramático da sua vida, fugindo da sua pátria, escondido, sozinho, desesperado e numa crise de fé, é ali que o Senhor se manifesta com uma enorme delicadeza e demonstra o seu amor por Elias, salvando-o da morte e ainda oferecendo a Elias a maior bênção da sua vida, uma nova descoberta de Deus. Que até de certo modo antecipa o Pentecostes, e eu vou explicar daqui a pouco por quê. Elias descobre que Deus está com ele, caminha com ele, que Deus o ama, que Deus não o deixa só. Aqui existe um ensinamento fortíssimo para nós. O momento mais difícil da nossa vida é também o mais sagrado. É Deus mesmo que se esconde por detrás de cada dificuldade, de cada dor, de cada perda, de cada desespero, do sofrimento, para nos dar uma bênção muito maior do que a que nós conhecíamos até então. Em cada dor, o Senhor nos torna mais fortes. Em cada perda, o Senhor mostra como encontrar a nós mesmos de novo na vida. Cada beco sem saída para nós é um caminho novo que o Senhor generosamente nos abre. Façamos então a leitura. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 9, 11 a 13. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 9,
11 a 13. Escute. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: Sai e permanece sobre o monte do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor, graças a Deus. Como nós dissemos, Elias então se lança deserto adentro, fugindo da perseguição da rainha, e assim como Moisés, se sente cansado e sem aquele prestígio, aquela confiança de que gozava no passado. Elias procura a própria morte, como também aconteceu com Moisés. Ao longo da sua história, o profeta Elias sempre confiou na potência e na força de Deus que agia no seu ministério profético. No momento que se sentiu então ameaçado, sentiu a visita de Deus no monte. Uma visita inesperada e diferente daquela que ele estava acostumado. O relato indica que ele procura abrigo na caverna no alto do monte, localizado no deserto. Espaços que nos trazem a simbologia do mistério e da presença de Deus na vida do ser humano. O Monte Horebe, como eu já disse, era tido como a fonte da fé no verdadeiro Deus, por conta da manifestação de Deus a Moisés nesse mesmo lugar. Como nós explicamos na catequese do último domingo, o deserto é o lugar do encontro de Deus com o ser humano. Sempre descrito dessa forma em toda a Sagrada Escritura. E a montanha também reflete, por sua vez, o espaço no qual Deus fala aos seus escolhidos. Isso apresentado tanto no Antigo Testamento como no Novo. O profeta procura abrigo na caverna, um lugar em que ele se sente amparado e protegido diante de uma situação de desamparo e de perseguição. Só que não é na caverna em si que ele encontra a verdadeira proteção, mas sim na visita inesperada e surpreendente de Deus. O profeta Elias foi colocado diante da possibilidade de reconhecer o modo próprio de Deus de se fazer presente, de visitar os que Deus escolheu para si. Não foi uma visita grandiosa e potente, mas um encontro silencioso e discreto, quase imperceptível aos sentidos, mas nem por isso menos claro ou menos real. O relato nos comunica que aqueles que são chamados à fé não devem esperar grandes e extraordinárias manifestações de Deus quase como mágicas, que é o que normalmente a gente quer ver. Mas sim, são chamados ao exercício de reconhecer Deus nas coisas simples e cotidianas da vida. Nós somos chamados, querido irmão, querida irmã, a termos os nossos olhos abertos e o nosso coração atento para percebermos que Deus nos visita continuamente com amor e com ternura, com misericórdia e com compaixão.
e fala ao coração, sussurrando ao nosso ouvido e não gerando extraordinários feitos por aí. Pode até ser que gere, mas o Senhor nos chama a descobrir a intimidade com Ele no cotidiano da vida, na simplicidade das suas manifestações frequentes na nossa história. O profeta, então, se refaz com uma nova experiência de Deus. Não mais um Deus que incute medo e pavor, mas um Deus sereno, cativante, suave como a brisa da manhã. Nas lutas de cada dia contra as injustiças, contra as explorações os mais fortes sobre os mais fracos, é necessário que nós tenhamos esse restaurador encontro de forças com Deus que é amor, que nos acolhe e nos acaricia com a suavidade de uma brisa. Essa expressão brisa leve no hebraico, também quero salientar esse ponto, significa literalmente voz de calmaria suave. Essa é a expressão hebraica. A palavra que é usada, denamá, vem de uma raiz que significa parar, ficar imóvel e emudecer. A brisa leve, então, indica um elemento, um fato, que de repente faz parar, faz calar, faz a pessoa ficar numa atitude de expectativa, provoca uma expectativa que leva ao silêncio. Essa brisa leve, então, não deve ser entendida no sentido romântico daquela brisa suave do fim da tarde, mas sim no sentido de uma novidade que, de repente, faz desintegrar tudo que Elias pensava e vivia naquele momento. Ela indica o impacto de um fato que obriga a uma mudança radical, a uma visão totalmente nova das coisas. Muito bem, esses ventos são uma imagem das agitações da nossa vida. Num coração agitado, é muito difícil perceber a ação de Deus. O terremoto é a imagem dos abalos que acontecem em nós diante das dificuldades. É um símbolo do desespero. Se nos entregarmos ao desespero, também não vamos conseguir perceber a obra que Deus faz na nossa história. O fogo representa as paixões mundanas que arrastam a alma e o coração. Nessas paixões que nos consomem por dentro, nós também não conseguimos perceber o agir do Senhor em nosso favor. Acalmando em nós as agitações, o desespero, as paixões mundanas, então aí perceberemos a brisa leve, o sussurro de Deus que se revela sempre novo e nos leva para frente. Tem uma musiquinha popular muito bonita, né, que fala isso, né? Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Na segunda leitura, nós encontramos o apóstolo Paulo. Ele atravessa um momento muito parecido com aquele de Elias. Paulo, como Elias, está preocupado com a fé do seu povo. Ele diz: tenho um grande pesar e uma dor contínua no meu coração. Essa dor vem do fato de o povo não ter aceitado Cristo Jesus. A dor de Paulo é realmente profunda. O apóstolo demonstra uma grande aflição pela recusa dos judeus em aceitarem a salvação oferecida por Deus em Jesus Cristo. Esta temática tem uma importância central, porque Israel é o povo eleito de Deus,
É o povo com o qual Deus estabeleceu a sua aliança. E é o povo do qual Jesus descende na carne. Façamos juntos, então, a leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. É Romanos 9, 1 a 5. Romanos 9, 1 a 5. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor dos meus irmãos, os da minha raça. Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos, Deus bendito para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. A segunda leitura continua, como nos domingos anteriores, o texto de Paulo à comunidade cristã de Roma. No trecho de hoje, Paulo então conta a razão da sua tristeza, essa situação dos israelitas em relação à salvação. Deus se manifestou definitivamente em Cristo, mas o povo, e justo o povo eleito, não o reconheceu. O apóstolo então sente tão profundamente essa situação que chega a ter desejos como aqueles de Elias na primeira leitura. Diante disso, ele faz um elenco de tudo o que poderia exaltar o povo: a filiação adotiva, a glória, as alianças, os patriarcas, as leis. Nada disso parece ter sido suficiente para que, diante da manifestação de Cristo, os israelitas o percebessem. Por fim, e talvez o mais importante aqui para o apóstolo, ele recorda que, quanto à sua humanidade, Cristo vem de Israel. Ou seja, Cristo, na condição de ser humano, veio de Israel até nós e assim garantiu a salvação. Como é que pode o povo eleito por Deus, o povo que deu Jesus Cristo, agora renegar esse mesmo Cristo? Como é que o povo não percebe a manifestação de Deus? Não temos uma resposta fácil para essas questões, mas elas nos inspiram a não termos visões fechadas, estreitas, do reconhecimento de Deus quando ele vem ao nosso encontro. Veja que Paulo passou décadas da sua vida tentando converter o povo, com as suas viagens, com as suas pregações, com os seus testemunhos, especialmente essas viagens, mas só encontrou rejeição. É claro que muitos acolheram a fé cristã por conta da sua pregação, mas o povo como um todo rejeitou e rejeita até hoje. O assunto é levado tão a sério que essa incredulidade de Paulo vai aparecer nos capítulos 9 a 11 da carta aos Romanos, que hoje nós estamos começando a ler esses capítulos, né? Hoje o 9, depois de termos ficado 4 domingos lendo o capítulo 8, que é um pouco o centro da pregação de Paulo aos Romanos. Nos versículos 4 e 5 que nós lemos hoje, Paulo apresenta um coração transpassado pela dor e mostra como Deus é fiel e ama o seu povo. Ele descreve, como já disse, todos esses privilégios do povo de Israel: alianças, lei, culto, promessas e o próprio Cristo, que é o principal, lógico, né? Aquele que Deus mais amou, aquele povo que Deus mais amou, oferece resistência e rejeição. Isso é muito doloroso no coração de Paulo.
O que importa aqui? O que importa é a pergunta se nós, cristãos, não estamos tendo uma atitude que os israelitas tiveram. Em que sentido? Será que nós, cristãos, correspondemos à altura do amor de Deus por nós? Paulo se coloca tão intimamente ligado a Cristo que, ao final, ele faz um hino, um louvor que reconhece a soberania e a divindade de Cristo para sempre. Passemos ao Evangelho. No Evangelho, encontramos os discípulos de Jesus e o próprio Jesus em um dos momentos mais extraordinários e fortes de sua vida, que é aquela noite de tempestade no mar e a travessia que Jesus faz. Nós estamos logo depois da manifestação dos pães e dos peixes que nós aprofundamos no último domingo. Façamos então primeiro a leitura do Evangelho, depois eu comento a última parte da nossa catequese de hoje. É Mateus 14, 22 a 33. Mateus 14, 22 a 33. Vale a pena depois você ler com calma, ler e reler esse trecho, não só na missa, que você certamente vai participar hoje ou amanhã, em casa ou pelos meios de comunicação. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Forte, não é? Então, em síntese, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus sobe ao monte para rezar. Lembre-se que esse era o objetivo inicial de Jesus, indo para o deserto, porque tinha recebido a dura notícia da morte, do assassinato de João Batista. Agora volta caminhando sobre o mar. Os discípulos pensavam que era um fantasma. Jesus os convoca a ter fé. Pedro sai caminhando sobre o mar. Quando duvida, começa a se afogar, mas Jesus o acolhe, o puxa pela mão. Os discípulos manifestam a fé em Jesus como Filho de Deus. Esse trecho tem 2 momentos centrais, não é? Primeiro, o movimento de Jesus da montanha ao mar, e o segundo, a ida de Jesus, a ida de Pedro ao encontro de Jesus nas águas. Veja, a manifestação de Jesus no Mar da Galileia não deve ser lida como um fato milagroso, nem como um espetáculo, mas sim tem o interesse de comunicar
a presença do Senhor junto aos seus filhos e filhas, amados, amadas, especialmente nos momentos de escuridão, dúvida, angústia, desespero e sofrimento. E, ao mesmo tempo, a dificuldade das pessoas de reconhecerem a sua presença. Veja que foi mais fácil eles acreditarem que era um fantasma que nem existe do que acreditarem que era o Senhor, que tinha acabado de fazer aquele milagre extraordinário horas antes e alimentado com 5 pães e 2 peixes uma multidão de milhares e milhares de pessoas. Existe uma grande semelhança, mesmo que você não tenha notado, mas existe uma grande semelhança entre o relato da primeira leitura de Elias e este evangelho. Por quê? Porque os dois, Pedro e Elias e Pedro, têm dificuldades de reconhecer a presença do Senhor junto deles. A tempestade em alto mar representa aqui o limite do ser humano, as nossas limitações e também a nossa pequenez diante das forças que não podemos dominar. Em algumas passagens dos Salmos, existe inclusive a referência à angústia do ser humano diante das tempestades e das ondas do mar. Por exemplo, no Salmo 107, versículo 26, aparece. E, ao mesmo tempo, existe um reconhecimento da força da presença de Deus que acalma o mar e conduz à esperança. Em muitos momentos, o povo de Israel viu a sua fé ser provada diante das tempestades que viveu. Momentos em que as seguranças tinham sido retiradas e o único auxílio possível vinha do Senhor, que é aquele que nunca falha. O medo e a falta de coragem representam um obstáculo sério, significativo para uma vida de fé e de amor. Também nós, como os apóstolos naquele barco, podemos acabar ficando paralisados de medo, um medo que nos impede de ver como Cristo está perto de nós. Tenho a impressão de que nesta pandemia esse pode ser um fato que nos alcança, esse medo que nos impede de ver que Cristo está perto de nós. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Lembre-se sempre disso, o nome de Jesus, o Emanuel, Deus conosco. E Ele é também o Deus da natureza, ou seja, é aquele que comanda as tempestades e todas as forças destrutivas. Ele anuncia a paz, sua salvação está perto dos que o temem, diz o Salmo 85, no versículo 9. Mesmo quando parece que nós estamos num barco sacudido pelas ondas, enfrentando o vento contrário, Jesus nunca nos deixa sós. Como São Pedro, nós também devemos estar dispostos a arriscar a nossa segurança e a nossa preocupação excessiva, se nós quisermos que a nossa fé seja fortalecida. Cristo diz hoje a mim e a você aquele mesmo vem. Deixa o piso firme do barco, sai e caminha na tempestade. Enfrenta as ondas impetuosas. Vem. Cristo diz esse vem a mim e a você. Para responder e ir até Ele, temos que cruzar as águas, que frequentemente são as águas do sofrimento. O que acontece quando, sentindo a força do vento, começamos a ter medo de afundar? A resposta está no exemplo de Jesus. Ele subiu ao monte sozinho para orar.
A fé é fortalecida com a prática regular da oração. Eu tenho repetido todo sábado à tarde aqui. Temos que rezar mais, temos que rezar melhor. No meio de uma noite muito difícil, os discípulos pensavam que era o fim de tudo. Jesus parecia ausente, distante. As ondas agitavam o barco, o medo tomava conta. A água invadia a embarcação, que corria o risco de afundar. Mesmo para pescadores tão experientes, a situação era muito grave. A palavra de Jesus é coragem. Essa é a primeira palavra do Mestre. Coragem. Por quê? Porque Jesus sabe exatamente o que eles estão vivendo e quer que eles sejam fortes mesmo nessa situação. Agora você pega essa frase que eu acabei de dizer e aplica a você. Coragem. Jesus sabe o que você está atravessando. Jesus sabe a dor que você está sentindo. Jesus sabe a tempestade que hoje está abalando a sua vida. E Ele quer que você seja forte nessa situação, nessa tempestade. E Ele repete a você, coragem. Só que essa coragem não é uma palavra mágica, nem vem de algum prodígio externo, mas está ligada a um despertar interno. Essa coragem está dentro de nós, nasce dentro de nós. Com outras duas palavras de Jesus. Sou eu e não tenham medo. Sou eu. Você já deve ter passado pela cena, hoje em dia é menos frequente por conta do telefone celular que mostra quem é que está ligando, mas com certeza você já passou pela situação de telefonar para alguém, especialmente um familiar muito querido, e o que você diz? Sou eu. Não diz o nome, simplesmente diz, sou eu. E no mesmo instante, a pessoa que está do outro lado não te vê, não te toca, mas te reconhece. Sabe quem é. Essa é a experiência que Jesus faz naquela noite. Sou eu. Essa palavra de Jesus é que faz cessar o medo. É que encoraja os discípulos, que agora podem respirar um pouco depois de uma noite de muito vento contrário. Sou eu. Deus te diz hoje, não sou um fantasma que quer te assustar, mas sou o teu Deus, o teu Senhor, que te quer bem, que quer a tua alegria. Sou eu. E o não tenhais medo. Depois da coragem suscitada pela presença de Jesus, é hora de pensar no futuro. Eles tiveram muito medo, e, na verdade, mais até do que medo, foi um pavor, um desespero. Mas agora não devem mais ter, porque a coragem e a presença de Jesus abrem novos caminhos, novas possibilidades, onde havia apenas um mar agitado e um barco à mercê das ondas. Não é um milagre, é a própria vida com Deus. Jesus quer aplicar aquela cena à nossa realidade hoje, porque só crendo que é Ele é que nós poderemos encontrar plenamente a Deus. Mas antes de tudo, encontrar a nós mesmos. Voltando a um dos versículos do Evangelho, então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas.
Veja, para Pedro, essa questão da condição, esse aspecto condicional é obrigatório. Tem muito a ver com a gente também. Nós sempre queremos ter alguma prova para poder acreditar que é mesmo Ele. Então, se é mesmo Deus, deixa que eu caminhe sobre as águas. Quero ver. Né? Jesus aceita essa condição que Pedro coloca para crer. Por quê? Porque Jesus não tem medo de descer os degraus da nossa dúvida para nos encontrar e nos converter e nos mostrar a verdade. Jesus aceita a condição de Pedro, como aceita também a nossa condição, a nossa fraqueza de fé. E tudo parece estar bem. Funciona. Pedro caminha sobre as águas. Pedro alcança aquela capacidade extraordinária de caminhar em cima de ondas impetuosas. Porém, logo dá errado. Pedro vê que o vento é forte. E ao perceber a força do vento, cai de novo no medo. E esse medo, que ele tinha experimentado durante toda a noite, o leva para baixo. Esse medo nos afunda. O medo de falhar, o medo de não ter sucesso, o medo do julgamento, o medo da condenação, esse medo que nos paralisa, que neutraliza a nossa decisão de ir ao encontro do Senhor. Pedro então grita: Senhor, salva-me. Na verdade, me permita um comentário. Me parece que esse grito, esse gesto de Pedro, poderia ser lido como uma profissão de fé maravilhosa. Eu acredito que tu és Deus, Senhor. Eu acredito que tu és o Salvador, salva-me. Mas Jesus tem outra reação e o define como homem de pouca fé. Por que você duvidou? Jesus pergunta. Essa dúvida de Jesus, essa dúvida que Jesus coloca sobre Pedro, na verdade não é uma dúvida assim, se ele acredita ou não em Deus, se ele acredita ou não que Jesus é o Messias, não se trata disso. Essa dúvida aqui se refere a ir em duas direções, ou seja, não se decidir. Pedro tinha na frente dele o Mestre, mas tinha em volta dele as ondas, o vento, o mar, a tempestade. E não se decidiu sobre qual dos dois era mais forte, ou melhor ainda, sobre qual dos dois ele colocaria a sua confiança. Essa pouca fé de Pedro que Jesus aponta não tem nada a ver com a adesão aos dogmas da religião, mas sim uma falta de confiança no poder do Senhor e na sua força. Um pouco assim, é como se Pedro dissesse: eu creio, Senhor, sei que vai me salvar, mas também quero me salvar sozinho, né? Nunca se sabe. Próximo elemento, a mão estendida de Jesus. Talvez você duvide pelo cansaço da jornada. Talvez você de vez em quando também vá em duas direções, como Pedro. Mas a mão de Jesus sempre está estendida na sua direção. Jesus sempre estende para nós a mão. Não importa se somos pecadores ou não, virtuosos ou não, se observamos a palavra ou não, se amamos ou não, a mão de Jesus sempre está estendida a nós. Não uma mão estendida para apontar. Não uma mão estendida para agredir. Não uma mão estendida para empurrar. Não uma mão estendida para condenar. É sempre uma mão estendida para agarrar.
para pegar, para resgatar, para levantar, para puxar para perto dele e para longe da tempestade, das ondas que teimam em nos afundar. Jesus sabe como nos resgatar, mais do que nós mesmos. Assim que entraram no barco, o vento parou. O vento de uma noite inteira de medo, o vento que fez Pedro cambalear, o sopro contrário finalmente acaba quando Jesus entra na barca. Isso em si já é uma boa notícia. Mas ainda mais, ali no barco, os discípulos se prostram, adoram, reconhecem a presença, experimentam a coragem e não têm mais medo. A conclusão é uma profissão de fé, que completa a de Pedro, Senhor, Salvador, Filho de Deus. Nos primeiros tempos do cristianismo, no primeiro século, inclusive essa era a profissão de fé. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Uma noite de medo vale uma vida na presença de Deus. Seu barco, atribulado pela tempestade, encontra segurança na fé. Eu termino então com a frase de Jesus. Não importa quão pesada seja a tempestade que você está atravessando, não importa quanto forte seja o vento contrário, o Senhor é mais forte que tudo isso. E o Senhor hoje diz a mim e a você: coragem, sou eu, não tenha medo. É Ele, agora, hoje, neste momento da nossa história, que caminha até nós sobre as ondas da nossa incredulidade e do nosso sofrimento, nos puxa pela mão, acalma a tempestade e atravessa o mar da vida conosco na barca. Que o Senhor nos dê a graça de aumentar sempre a nossa fé, de caminhar com Ele, de crer na Sua presença, de senti-lo como brisa leve, tão suave. Para nós é o Espírito Santo. E assim que a gente caminhe sempre na Sua direção, sem vacilar. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concluamos como começamos, com a oração dos filhos de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado a você que esteve conosco até agora. Quero mandar aqui um abraço carinhoso a quem mandou as suas mensagens, ao Pedrinho, à irmã Inês, a Marta, a Jusceli, o Carlos, a Margorete, também o Joedilson. Passou por aqui a Edna, o Rogério, o Adrio, a Gabi, enfim, o Cláudio. Então, a você que esteve aqui, é sempre uma honra imensa e a gente volta a se encontrar no próximo sábado para o 20º domingo do tempo comum. Eu anuncio, desde logo, que no próximo sábado devo dar a última catequese ao vivo. Eita, Gabriel, vão acabar as catequeses? Não, não vão, porque diante dos pedidos que recebi, sinto a obrigação diante de Deus de continuar. Mas, considerando que muitas atividades já retornaram, inclusive no sábado à tarde, nas paróquias já tem missa, enfim, né, as pessoas têm se colocado já num outro programa, eu vou gravar, então, as catequeses e disponibilizá-las a partir da tarde do sábado
em todas as redes sociais e também no meu canal do YouTube, Gabriel Reis Carvalho, e assim a gente vai poder continuar tendo essa oportunidade da catequese, né? Era uma catequese para durar só a Páscoa e já estamos há 18 semanas aqui, né? Tudo pela graça de Deus, tudo pela força de Deus. Então vou tornar agora estável a catequese de forma gravada e vou disponibilizá-la sempre na tarde de sábado. Você pode assistir quando você quiser, tá bom? Bom finzinho de sábado, bom domingo da graça de Deus, boa semana e até a próxima. Tchau.